Thiago, a gente queria conhecer um pouquinho do projeto do Red Bull Brasil para 2015. Em 7 anos de história, o time conseguiu acesso em 2014 e vai disputar o seu primeiro Paulistão. Qual é o objetivo do Red Bull para o primeiro Campeonato Paulista na elite? Bom, de fato é o momento mais especial do clube nessa história recente, né? O clube é jovem, mas já tem bastante conquista, conseguiu subir todos os degraus aí no estado de São Paulo de forma muito consistente. Então, antes de mais nada, é importante ressaltar a quantidade de pessoas dentro do clube que trabalharam todos esses anos para isso, toda essa ansiedade. Então, é um momento sim muito especial para nós e a gente está vivendo isso da forma mais intensa. Com relação às expectativas nossas, uma primeira etapa desse projeto é concluído, que é chegar na elite do futebol de São Paulo. Então agora, na verdade, é o início de uma história muito longa que a gente precisa continuar construindo, que é levar o Red Bull Brasil até as principais divisões do futebol brasileiro. Então o principal objetivo nosso no Paulista da Série A1 é ter uma das 2 vagas da Série D do Campeonato Brasileiro, para que no segundo semestre a gente possa continuar o nosso crescimento esportivo. Que perfil vai ter esse time do Red Bull? Maurício Barbieri renovou o contrato com o Red Bull Brasil, continua sendo o comandante, o treinador da equipe. Vocês já conseguiram fechar alguns jogadores? Alguém já está contratado? E que perfil vai ter esse time do Red Bull? Assim como o Maurício, que nós já anunciamos a renovação para mais uma temporada, toda a comissão técnica continua com a gente. São profissionais que a gente entende que desempenharam um trabalho excelente nessa temporada de 2014, tiveram grande participação nos resultados que nós obtivemos, então nada mais justo e coerente do que dar continuidade a isso. O perfil do elenco que nós estamos buscando construir é um elenco jovem, competitivo, ambicioso e que possa ter sim alguns jogadores mais experientes, com conquistas esportivas relevantes dentro do futebol brasileiro e mundial, para poder nos ajudar a essa trajetória das primeiras 15 rodadas e depois sim pensar nas finais, que é o segundo objetivo nosso. Então, basicamente, a gente está buscando jogadores jovens que vejam na Red Bull a possibilidade de crescer individualmente, mas de também contribuir para o crescimento do clube. A gente conhece a proposta do Red Bull, vocês têm uma base forte, vocês sempre afirmaram que é uma forma de renovar e focar no time principal, revelar talentos, que também reforça o time principal. Mas claro que para uma elite do Paulista vão ter nomes fortes. Vocês procuram alguma dessas peças de jogadores mais tarimbados, de referência? Vai ter um camisa 10 mais de peso ou não? Nós já temos alguns jogadores que trazem esse peso, né? O Juninho, o goleiro, o Fabiano Heller, que é o nosso capitão, o Andrade, o volante, o Anderson Marques, enfim, a gente já tem alguns jogadores que têm uma história vitoriosa e que já trazem esse peso para o elenco. Mas obviamente que agora nós estamos trabalhando alguns atletas com esse perfil para ser esse camisa 10, para ser um nosso camisa 9 que possa fazer a diferença nos jogos, mas nunca deixando de ter um elenco equilibrado. Então, com jogadores jovens também, trabalhando para que os jogadores das nossas categorias de base tenham oportunidade. Então, o equilíbrio na montagem do elenco é uma coisa que a gente respeita muito, porque sabe que isso vai fazer grande diferença para o nosso dia a dia. Então, a gente não pode ficar pensando só em ter atletas com nome, com algum reconhecimento. O nosso principal foco é performance. O atleta, tenha nome ou não, precisa atender alguns critérios no que diz respeito à performance. Ele precisa ter a condição de fazer 15 jogos em alto nível, como é o Paulista da 1, e render. O Red Bull sempre teve a preocupação de, apesar de treinar em Jarinu, ter o centro de treinamento lá, que é um time de Campinas, se inscreveu desde o primeiro momento, quando foi fundado, em novembro de 2007, por Campinas, e manda os seus jogos no estádio Moisés Lucarelli. E agora tem Red Bull Brasil e Ponte Preta na Série A do Paulista. Acho que está se formando um novo clássico, né, da cidade, aí vamos formar mais um clássico. Como que vai ser essa relação durante o Paulista? Vocês estão em grupos diferentes, então nessa primeira fase vai haver um jogo entre Red Bull e Ponte Preta. Como que vai ser a questão do mando de jogo e o que vai ter de diferente? O dia que foi jogo de Ponte Preta, que já tem um padrão, né, do estádio, e o dia que foi Red Bull, as ações de marketing, que é uma marca também do time. Vocês sempre agitam muito a torcida. Sem dúvida é importante consolidar essa questão de que o Red Bull Brasil é um clube de Campinas. Nós temos muito orgulho disso, o clube nasceu em Campinas e não tem pretensão nenhuma de deixar de ser. Então esse acordo com a Ponte agora recente para os próximos 3 anos, já compartilhando o uso do estádio,
Nitidamente é uma relação que todas as partes se beneficiam, né? A Ponte passa a ter um parceiro que gera uma receita e gera atividades no seu estádio. Nós vamos ter à nossa disposição um estádio do nível do Moisés Lucarelli, gramado, vestiários, ótimas instalações, não só para os nossos atletas e comissão técnica, mas para o público também. E ao mesmo tempo a cidade de Campinas ganha com isso, porque são mais dias de eventos, mais dias de jogos. Então nós vamos ter mais vezes clubes grandes do futebol de São Paulo jogando em Campinas durante o Paulistão. Então, de novo, é uma parceria que deve ser vista com bons olhos. O relacionamento é muito bom entre a nossa direção e a direção da Ponte Preta. E obviamente que nesse confronto já tão esperado, tão falado entre Red Bull e Ponte, é só mais um jogo dentro das 15 rodadas, valem os mesmos 3 pontos. O que a gente espera é que seja uma grande festa para a cidade de Campinas e que as pessoas possam nos ver como uma equipe que veio para agregar ainda mais ao futebol de Campinas. Não veio para roubar o espaço de ninguém ou nem para deixar de que a Ponte ou o Guarani sejam respeitados. E obviamente que na questão operacional o estádio é da Ponte, independente do mandante, a Ponte vai se comportar como mandante, como dono do estádio, como sempre foi nos últimos anos, né? E com relação às ações de marketing que vocês estão programando aí para os dias do jogo do Red Bull, o Moisés vai ter uma cara um pouquinho diferente? Tem bastante coisa bacana por vir, em breve a Red Bull vai apresentar isso com mais detalhes, mas a gente quer sim que a família esteja mais próxima, que as crianças, enfim, que o público que talvez hoje tenha receio de ir aos estádios por conta da violência, tenha a oportunidade de participar de um grande espetáculo que é o Campeonato Paulista da Série A1. Então as pessoas podem esperar bastante ações bacanas, ativações antes e depois dos jogos, entretenimento, futebol, diversão inserido dentro do espetáculo que é o jogo de futebol. E também trabalhando um outro conceito importantíssimo que é os nossos adversários serão tratados de forma exemplar, eles não são nossos inimigos ou rivais. Então qualquer torcedor visitante que venha acompanhar um jogo do seu time contra o Red Bull Brasil vai ter um tratamento especial e vai ser extremamente prazeroso estar com a gente aqui.